dois, três. Olá, boa tarde, meninas, o famoso Luz Câmeração. Vamos iniciar nossa aula. E para o início da nossa aula, aquele registro, daquele sorrisão. Tudo bem que a Vaninho de hoje está mais discreta, mais retraída. Sueli também apareceu, deu aquele sinalzinho para a professora e está aí. Vamos, Alessandra, aquele sorrisão para ver... Tá. Já começou a nossa aula, a professora está colocando lá no grupo. Ok? Então, assim, eu vou iniciar. Olha lá, Sueli. Então tá bom, Sueli. Eu vou dar aquele sorrisão lá para a professora. Mais um. Isso, ó. Ô, Sueli, sorri aí, menina. Sorri, ó. A professora vai pôr lá no grupo também agora, só para mostrar o seu sorriso. Isso. A professora vai iniciar com o quê? Com compartilhamento de tela agora. E vou falar a respeito de um assunto muito interessante. Gostaria que vocês me dessem aí uma atenção. Estão conseguindo ver o mesmo que a professora? Sim? Então, eu vou iniciar nossa aula falando sobre o conhecimento. Porque aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, já que a nossa mente nunca se cansa de aprender, eu vou querer que você se busque lá no fundo do coração, lá na consciência, né? Eu quero estimular para que ninguém tenha Alzheimer, viu? Então, curativos. O que nós falamos na aula passada sobre curativos? Todo curativo deve ser feito igual? Não, eu vou logo. Não. Não, né? Cada curativo é feito de uma forma? Isso mesmo. Cada curativo, ele é feito de uma forma. A maioria dos curativos, eles são realizados com soro fisiológico. Ele é a chave de todo curativo ali para se iniciar um processo de higienização. E esse curativo nunca é feito de fora para dentro, sempre é de dentro para fora, quando você estiver limpando, para que você não leve sujeira para o meio da ferida. Então, para não se levar sujeira para o meio da ferida, essa higienização sempre é feita, então, o quê? De dentro para fora. Muito bem. Então, aproveitando aí, vamos se lembrar a respeito do quê? Oi, Elisângela, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Está conseguindo ouvir minha professora? Está ajustando o som. Consegue me ouvir, Elisângela? Seja bem-vinda, viu? Muito bem. A professora está fazendo uma revisão. Estou falando sobre tipos de curativo. Mostrei para vocês, especificamente, sobre as úlceras de pressão. As úlceras de pressão, elas são causadas pelo quê? Pela falta de mudança de decúbito. Então, a cada 2 horas tem que se virar o paciente, porque inicialmente começa-se com o quê? Uma assadura, um aspecto de assadura, a pele fica vermelha, sensível. Então, tem que realizar a mudança de decúbito para que não surja as úlceras de pressão, ok? Que as úlceras de pressão são inícios de ferida. Ela tem 4 graus, a professora falou ali. Então, é o seguinte, os 4 principais componentes que são utilizados para a troca de curativo. Vai depender do quê? Vai depender de como está. Existe uma placa chamada placa de hidrocoloide, o nome é diferente. A placa de hidrocoloide é para prevenir quando essa área já está muito sensível, está para se romper, para ser colocado. É caro essa placa, tá? Mas caso, sai muito mais barato às vezes comprar a placa do que depois que esse paciente romper, aí mais caro. Falamos na aula de cuidado com o quarto, a professora falou sobre o colchão casca de ovo. Então é muito importante você comunicar à família que esse colchão ajuda a prevenir. Mas não é só pôr o colchão, é pôr o colchão e virar o paciente de um lado para o outro. Alginato de cálcio é um componente que você coloca no curativo, são feridas que estão muito exudadas, ou seja, aquele cheiro desagradável.
esse produto, ele realiza o quê? O desbridamento, ou seja, descola. Por quê? Essa azerida, essa úlcera, uma vez que o tecido deixa de circular o oxigênio nessa região, fica preto. O alginato ajuda a desbridar, a soltar essa pele morta. Esse exudato é cheiro de carne podre mesmo, tá? A pessoa se sente muito constrangida, causa muita dor. Existe o hidrogel, que é um outro produto, quando já está com a morte total do tecido ali. Ele realiza um desbridamento chamado desbridamento autolítico. E ainda o carvão. O carvão é para ferida infectada. Mostrei algumas imagens para vocês. O carvão tem esse poder de fazer o quê? De ferida que não está drenando, ele puxa para aquilo iniciar um processo de cicatrização. Ele tem uma ação bactericida, tá? Só que o que é importante? Qualquer um desses 4 tipos de cobertura que eu comentei com vocês, eles têm que ser prescritos pelo médico. Você não pode pôr nada por conta própria, tá? Tem que ser aquilo que está na prescrição. Muito bem. Quando nós voltarmos para a aula prática, a professora ensina a realização do curativo na prática. Combinado? Fizemos uma breve revisão e hoje, o que nós vamos falar? Sobre ostomias, um nome é diferente. Ostomia quer dizer uma abertura, ó. Essa abertura pode ser na região abdominal, pode acontecer na traqueia, pode acontecer ser tanto para eliminação quanto para alimentação. Observe aqui. Então, se você está aí seguindo o material, nós estamos na página 41, tá? E a ostomia, enquanto você vai realizando essa breve leitura aí, você entende que tudo que é ostomia é boca. Boca é um orifício. Esse orifício pode ser como colostomia, que você vai aprender que é para eliminação de fezes, ileostomia, que é para alimentação, e urostomia. Essas aberturas de orifícios, eles constam no CID-10. CID-10 é código de identificação de doenças, tá? Toda vez que um paciente, o nome paciente está caindo em desuso, tá? Toda vez que o cliente tiver uma doença, toda vez que você desenvolver uma doença, ele tem um código, tá? Ele é regido normalmente por letra e números. Joia? Especificamente da ostomia, se você colocar lá no Google CID-10, ele vai aparecer para você ver. Então, em caso você queira depois realizar uma breve leitura. Então, enquanto você anota aí sobre a ostomia, a professora vai realizar o quê? Só fazer a confirmação da chamada. Então, eu vi que a Alessandra está por aí. A Elisângela entrou depois. Mais uma vez, boa tarde, Elisângela. Vanilde. A Sueli, fiquei muito feliz com a participação da Sueli, que ela conseguiu. Isso, muito bem, fiquei muito feliz de que você conseguiu estar participando. Ok, joia, perfeito. A professora fez isso, missão dada é missão cumprida, tá? Então, assim, as ostomias é feito normalmente em ambiente cirúrgico, e ela tem finalidade. Qual que é a finalidade que o médico vai e realiza a construção de um novo trajeto? Eu vou dar um exemplo de um dos casos mais famosos que foi falado na televisão, foi sobre o nosso presidente. O presidente teve que fazer uma colostomia, porque ele recebeu uma facada na parede abdominal, onde prejudicou. Então, a sequência da nossa alimentação funciona assim. Se você não estiver aí, anotem. Nosso alimento é boca, faringe, lembra assim, faringe, farinha, comida. Porque nessa região aqui, quando vai para frente, a laringe, vai para o ar. Quando vai para trás, ali vai a comida. Então, boca, faringe, esôfago, estômago. Depois do estômago, nosso alimento vai para o intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Esse é o percurso, porque tudo que entra tem que sair. Só que, em algum momento, o nosso paciente teve um câncer, o nosso paciente teve uma obstrução grave, teve um trauma. Então, assim, qual que é a finalidade dessa ostomia?
criar um novo trajeto para saída de fezes ou urina, ou ainda para a entrada de alimentos e medicamentos, correto? Então, assim, existe a classificação das ostomias. Então, a classificação e a indicação funciona assim. Primeiro, cada caso é um caso. A função, a ostomia por função. Gastro e jejum. O que vai mudar? Você vai olhar isso aqui, você vai saber identificar. Isso aqui é uma gastro? Não. Isso aqui é uma jejum? Não. Por quê? Porque você vai saber identificar pela região aonde está aberto o orifício. Entendeu? Essa região é uma colostomia. Por quê? Porque ela está mais próxima, ó, à finalização do sistema. A permanência dessa ostomia pode ser temporária, como ela pode ser definitiva. Entendeu? E por tipo de órgão, pode ser colostomia, que é para fezes, ileostomia, urostomia, cistostomia, que é para retirada de urina. Ok? Anotaram aí? Joia. Então, agora, principais indicações. Por que o médico indica para o paciente fazer uma ostomia? Fazer uma abertura? Ele pode ter tido um traumatismo, uma má formação congênita, porque o bebê também pode pôr, viu? Então, esses cuidados que o cuidador tem que ter não é só no idoso, não, pode ser na criança. Câncer, amputação, às vezes foi amputada aquela região. Agora eu vou explicar para você entender aí, ó. O que eu falei para vocês está na página 41. Tipos. Existem tipos de ostomia. Vamos supor. Aí você falou assim, professora, como é que funciona? Não é somente para alimento e medicamento e urina e fezes. Existe um outro tipo de ostomia, de abertura, chamada traqueostomia. Por quê? Porque é na região da traqueia. Vamos supor que a senhora está cuidando de um paciente, e esse paciente sofreu o quê? Um processo alérgico. Uma pele de tipo rara, picou a pessoa e fechou, deu edema de glote, fechou, ao ponto que, de urgência, ou o médico abrir esse orifício para o paciente respirar, porque a traqueia vai direto para o ar, sistema respiratório, a sequência é fossas nasais, a faringe, ela é incomum, tanto ao sistema respiratório, o ar passa tanto pela faringe quanto pela laringe, não, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, que é no pulmão, tá? Em algum momento, ó, a pessoa deixou de respirar naturalmente. Então, o médico teve que ir lá e abrir rapidamente, porque ou ele fazia isso ou a pessoa morria. Entendeu? Vamos supor que foi entubar. A pessoa passou por um problema muito sério e precisou de uma intubação. O que é isso? Precisou colocar um cano na boca, aonde esse cano, na verdade é uma cânula, o nome é cânula, tá? Enfiou a cânula vai direto na traqueia, para a pessoa poder, ela não consegue realizar, teve um trauma, vamos supor, caiu de moto, bateu a cabeça, quem comanda o sistema, o músculo que fica abaixo do pulmão é o diafragma, quem comanda isso é o cérebro, certo? Atingiu o cérebro, entrou em coma, precisa ser entubado. Só que muito tempo entubado prejudicou a garganta da pessoa de alguma forma, prejudicou a tráqueo, a parte aqui, ó, onde a pessoa não vai conseguir durante algum tempo. Então, lembra que eu comentei que aqui, ó, pode ser provisório ou permanente? Tem alguns casos que é provisório. Coloca tráqueo, o fisioterapia, em parceria com o médico, a equipe que avalia, né, percebeu que ele consegue respirar novamente pelo nariz, esse orifício é fechado. Mas até então, aonde entra o cuidador aqui? Entra que você precisa entender que a traqueostomia é um orifício artificial. Ele foi colocado ali por enquanto. Esse procedimento, ele é um procedimento de emergência, entendeu? Mas tem caso paciente que ele tem que permanecer, ele não consegue
Ele perdeu. Por mais que a fisioterapia trabalhe com ele, ele não vai conseguir mais fazer isso. O que você tem que saber a respeito dele? Por quê? Ó, observe aqui antes de eu falar sobre o cuidado. Vocês estão vendo aqui? Observe. Observe aqui, Alessandra, Elisângela, Sueli. Aqui é a parte externa, tá? Olha lá dentro como que é a traqueostomia. Conseguiram entender? Esse pedacinho aqui é a parte que fica para fora. Lá dentro dele, ó, isso tem uma cânula. Tá vendo aqui? Essa cânula, ela é ligada. Nós vamos ter uma aula sobre sonda vesical daqui a algum tempo. Tá aqui no nosso livro, no nosso projeto. Vai ser muito parecido com esse que eu estou mostrando para vocês. Olha aqui. Isso aqui chama balonê. Então, quando o médico vai lá no centro cirúrgico, abriu, coloca isso direto na traqueia, o ar vai passar aqui e vai direto o quê? Os pulmões. Traqueia, brônquio, alvéolos pulmonares. Aqui, ó, vai direto, brônquios, pulmões. Por que isso aqui está vazio e isso aqui está cheio? Elisângela, quando está isso aqui dentro do paciente, isso aqui tem que ficar o quê? Tem que ficar insufladinho. Sabe por quê? Se você ficasse aqui desinsuflado e não tiver, como aqui na imagem, ó, bem segurado, e o paciente der uma tosse mais forte, você sabe o que pode acontecer? Isso ferir o paciente e sair para fora. E aí, o que você faz? Aí fica para dentro de volta? Se ele teve que ir para o centro cirúrgico realizar um procedimento certo. E você vai fazer o quê, Alessandra? Você vai acabar de arrancar para fora? Isso é uma emergência. Então, isso, entendeu? Porque que tem que permanecer isso no lugarzinho certinho, tem que ter um extremo cuidado. O fisioterapeuta, ele realiza aqui a aspiração, ó. Aqui dentro, ele enfia uma sonda, que ela é bem fininha, um cateterzinho, porque essa região junta muita secreção. Somente esse tempo assim seco, essa mudança de inverno e tal, precisa ser aspirado. Ou então, assim, você não sabe o que é. Tem alguns casos aqui, o paciente, aqui é colocado um dispositivo que vai direto no respirador. É quando a pessoa não consegue respirar sozinha. E em alguns casos fica assim, respira em ar ambiente, correto? Só que se encher de secreção, e a Elisângela, que não conhece uma traqueostomia, fica lá na frente da paciente, toda linda, com o zoião aberto. Aí o paciente faz assim, ó. Ao invés de sair pelo nariz, sai pela traqueia, vai direto para os olhos. Direto na boca. Tem cuidador que não acha que não precisa estudar sobre isso e fica com o rosto direto. O paciente está com muita secreção, ele tosse, ele espirra direto na boca. Ok? Então, percebeu que o paciente está secretivo, tem que higienizar aqui. Tem toda uma técnica para fazer isso. Se você for cuidar do teu paciente, normalmente ou é orientado a você, quando tem o home care, ou a família, ou a fisioterapia, tá bom? Cuidados com esse paciente, então. Ó, não apertar, principalmente. Sempre que tocar, deixar protegido, porque essa região aqui, ó, do rapaz, não, ele é jovem, mas do idoso, que ele precisa ser traqueostomizado, tem que ficar protegido para não machucar o pescoço dele. Aí entra o cuidador lá. O que ele tem que fazer? A aspiração. Só que você não vai fazer a aspiração de uma hora para outra. Você vai aprender. Como? Primeira coisa, quando você vai falar, a técnica que você tem que aprender, se não tiver na sua apostila, você anota o que eu vou falar. Você vai respirar junto com a pessoa. E vai aspirar. Enfia a cânula. Entendeu? Depois que você sentiu vontade de soltar o ar, você tira a cânula lá de dentro. Porque ao mesmo tempo que você tem de respiração, quando você está enfiando ali a cânula para puxar, é a falta de ar que a pessoa sente. Conseguiu entender bem, Sueli? Conseguiu, Elisângela, Alessandra? Conseguiu, meninas, Vanilde? Então, assim, a técnica principal é você se pôr no lugar do paciente. Essa sonda é uma sonda estéril, ou seja, não pode ficar enfiando qualquer sonda, deixar a sonda encostada pelos cantos e depois enfiar lá dentro da pessoa, tá? É uma sonda estéril, a família compra, quando é atendido pelo home care, o home care que manda essa sonda e vem um aspirador. Em uma mão você vai pôr a luva,
tem uma luvinha, não é luva de procedimento, é uma luva de plástico, ela é estéril também, ela nunca foi usada. Abriu, coloca na mão. Você vai, com essa mão, você vai segurar o quê? Você vai segurar o aspirador. E com essa mão, você vai brecar. Por quê? Quando você põe no paciente, você não pode pôr aspirando. Você tem que dobrar a pontinha da sonda e enfiar. Quando estiver lá dentro, você solta, porque o ar vai puxar, vai fazer uma sucção. Sabe um aspirador de pó? Só que o aspirador a vácuo, ele é pequeno assim. Então, a sondinha vai vir, você dobra ela, enfia. Quando ela estiver dentro da tráqueo, aí você solta. Aspira, a secreção vai passar, você vai vendo, conforme você vai enfiando, você vai vendo a secreção sair. Solta o ar, você tira do paciente, espera ele se recuperar. Aí, de novo, você faz o mesmo procedimento. Tá lá, o orifício. Você enfia, prende sua respiração. Enfiou. Quando colocou lá dentro, você solta. Soltou, vai fazer isso. Vai aspirar, aspirar, aspirar. Você sentiu dificuldade de respirar, você puxa novamente. Conseguiram entender isso ou não? Sim. Professora, não entendi, eu falo de novo. Isso aqui é a tráquea do paciente, isso aqui é a sonda. Quando você for introduzir a sonda, você dobra ela. Tudo dobrado. Entenderam isso? Aqui, aonde você estiver segurando, tem que estar com luva estéril. Você coloca, respira fundo, coloca dentro do paciente. Quando você põe lá dentro, você está com a sua respiração segurada. Aí você solta aqui, ó. Aí vai puxar. Aí você faz. Puxou, puxou. Ó, você consegue manter sua respiração segurada? Aí você vai sentir falta de ar. Se você sentiu, o paciente também sentiu. Aí você dobra e puxa. Ficou claro? Esse é um dos principais cuidados que o cuidador tem que ter com o paciente customizado. Ok? Então, tá lá. Meu paciente está com traqueostomia. Então, aspiração, você que está com a apostila aí na página 42, quando fala sobre aspiração orofaríngea, é isso que eu estou falando para vocês. Oro é boca, faríngea é essa região da faringe, tá bom? Então, muitos pacientes, eles precisam, tem secreção. Quando o paciente está com tráqueo, você não vai só aspirar aqui, você vai ver que ele vai babar. Então, a higiene oral, nós vamos ter uma aula que a gente vai falar sobre isso. Você não faz só em paciente que come pela boca. Paciente que mesmo ele não tendo comendo, tem que higienizar, tá? Por causa das bactérias que tem na boca. Aspirou, soltou. Observa, quando falta ar, lembra que eu falei para você se pôr no lugar do paciente? O paciente que falta ar e o cuidador não sabe fazer corretamente, os lábios do paciente ficam roxos. Ele tem sensação de morte. Por quê? Você está aspirando, é como se tivesse assim, segurado pela garganta. Entendeu? Tem paciente que pega trauma. Então, você tem que fazer o quê? Cuidado com a língua saborrenta. É isso que eu falei. Né? Junta aquela baba. Sempre tem que fazer o quê? Ou um paninho, com uma gaze umedecida, higieniza. Sempre que limpar a tráquea, limpar a boca do paciente. Tá bom? Escovação de dentes, nós vamos falar especificamente na aula sobre higiene oral e manter os lábios lubrificados. Com esse clima seco, manteiga de cacau, manteiga de karité, passa na boca, limpou a tráquea, limpou a boca, hidrata o lábio do paciente. Por quê? Então ele resseca muito, estoura toda a boquinha dele, porque ele tem dificuldade. Por mais que ele esteja respirando por aqui, às vezes ele fica muito tempo com a boca aberta, racha os lábios, tá? Então, existe, tenta explicar e manter uma forma de comunicação com esse paciente toda vez que você for fazer isso, tá? Chega, ô Sueli, ó, dona Sueli, tá ruim, a gente tem que aspirar, viu? Eu vou fazer junto com a senhora. Ó, a hora que eu for colocar o caninho, eu seguro. Faça para ela entender que você está acompanhando ela, tá? Para você passar a segurança para ela. Dobra o caninho, enfia, faz assim para ela. Vou soltar. Bufa, né? Aí espera um pouquinho, espera ela retomar o ar. Aí você fala, olha, precisamos fazer de novo. E oriente ela cada vez que você vai fazer. Senão, essa paciente, ela vai pegar birra de você. Porque é ruim. A sensação que ela tem é que você está fazendo assim na garganta dela. Tá bom? Então, isso mesmo. O que é? Cuidar
Cuidados com a traqueostomia. Esse orifício que é aberto com o intuito de realização de troca gasosa. Ele pode ser permanente ou provisório, ok? Ainda explicou, se você não ficar sempre perto desse paciente, lembra que a professora sempre fala essa história do familiar quando contratar você, tem que deixar bem claro quais são os seus cuidados. Porque esse paciente traqueostomizado, ele requer um cuidado especial. Esse cuidado com a boca dele o tempo inteiro. E se ele está traqueostomizado, ainda tem incontinência urinária. Então, você tem que cuidar e conversar com a família na hora da contratação. Você não vai conseguir lavar, passar, cozinhar, cuidar da roupa, limpar o quarto, lavar os cachorros, levar o filho da filha na escola. Então, vocês têm que manter uma boa comunicação e explicar. Eu não posso deixar a pessoa sozinha. Ela pode passar mal. Por quê? Tem algo chamado, fala rolha. É um linguajar que os fisioterapeutas usam. E quando não se aspira corretamente, a secreção é muito espessa, vira rolha. Tem casos que tem que jogar soro fisiológico. Então, quando fica muitas horas sem aspirar e ficou grosso, você tem que jogar soro fisiológico lá dentro antes de enfiar para ver se o soro fisiológico amolece. Então, sério. O fisioterapeuta deixa na prescrição assim para você. Olha, Alessandra, tem que aspirar o paciente de 2 em 2 horas, não pode esquecer. Se você esquecer, vai formar rolha. Esse paciente vai ficar roxo, porque não vai chegar ar no pulmão dele. Ok? Então, é muito sério essas informações que a professora está passando. Então, para que você possa entender, ó, nariz, faringe. A faringe é em comum sistema digestório e respiratório. Esôfago, estômago. Nós vamos falar daqui a pouco da gastrostomia. Então, gastro, aqui do estômago. Jejuno é nessa região. Observe bem esse desenho. E a colostomia, intestino grosso, é aqui. Então, olha como os locais são diferentes. Ok? Gastro, jejuno, intestino delgado, intestino grosso. O grosso é no processo final. Ele pode ser o ascendente ou descendente. Então, vamos lá. Para quem está anotando, se essa sonda for nasogástrica, naso é nariz, gástrica vai até o estômago, correto? Nasogeral, naso vai até aonde? Até o intestino. Lembram da sequência? Por isso que é importante você desenhar a sequência. Primeiro vem o estômago, depois vem o intestino. Se esse paciente fez uma gastrostomia, quer dizer que a sonda dele foi até onde? Até o estômago. Se ele fez uma jejunostomia, foi mais profundo, vai até o intestino. É porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Tem alimentos e alguns nutrientes nossos, do nosso corpo, medicamentos também. A absorção dele tem que ser feita onde? Lá na jejum. Tem que ser feita uma jejum, porque lá no intestino delgado que começa esse processo. Tem 3 órgãos que são anexos ao sistema digestório. É o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Os 3 auxiliam na hora do alimento. Então, a sonda tem que vir aqui, porque daqui o intestino vai mandar para o fígado. Entendeu? Você comeu algo. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, fígado, pâncreas, vesícula biliar, intestino grosso e sai. Porque é o fígado que faz o processo do medicamento e de alguns alimentos e vitaminas, tá bom? Joia! Mais uma vez reforçando para você saber, quando a sonda fica no estômago, tá aqui. Quando fica no intestino, mais para baixo, a gastrostomia é feita aqui e a jejunostomia é feita nessa região. Então lá, só para que você saiba, o que é então uma gastrostomia? É uma abertura criada no estômago e essa abertura, ela se faz necessário se o paciente não for capaz de conseguir engolir comida. Então, se o paciente não conseguir engolir, o médico tem que pôr uma sonda. Então, se alguém falar assim, olha, Alessandra, olha, Elisângela, o paciente está usando uma GTT. GTT quer dizer que isso aqui fica acoplado dentro do estômago dela, entendeu?
Então, a GTT é gastro. O paciente, ele não consegue engolir dessa forma, tanto alimento quanto líquido. Como é que você vai fazer para alimentar o seu paciente? São dietas próprias, tá? Não é o que você quer. Ou a nutricionista vai fazer, fala assim, você vai bater tanto de leite, tanto com uma mão, tanto... É ela que vai falar o que você pode pôr. Para que esse aqui é uma sonda, mas você tem que tomar cuidado para não obstruir ela, entendeu? Você não pode pôr coisa por conta. Tem gente que fala, bate feijão e põe. Você só vai bater o feijão se a nutricionista deixar prescrito para bater feijão, para não obstruir a sonda do paciente. Senão ele tem que voltar para o centro cirúrgico para poder pôr. Isso aqui é costurado lá dentro dele. Entendeu? Então, dessa forma, são dados o quê? Alimento, água, medicamento. Toda vez que você der, se não tiver isso na apostila de vocês, vocês anotem isso. Toda vez que você passar um alimento na gastrostomia, você dá sequência, você tem que passar água para limpar. Ok? Quanto que eu tenho que passar, professora? Você pensa que a água que o paciente vai beber, em vez de você dar o copinho de água, é na sonda que você vai passar. Normalmente é em torno de 150 a 200 ml de água. Toda vez que dá comida. Dá o almoço, passa a sonda. Dá a janta, passa a sonda. Dá o café da tarde, passa a sonda, não, desculpa, passa a água. Ok? Ficou bem claro isso que a professora falou? Então, na hora do banho, vai dar o banho no paciente. Aqui, ó, tem alguns casos, que alguns modelos, que tem que pôr gaze, entendeu? Na hora que tá o banho, tira a gaze, já lava, passa água e sabão ali nessa abertura, não passa outra coisa, não ser água e sabão. E aí, na sequência, você faz o quê? Põe gases limpa e sequinha, seca de novo e coloca lá. Então, algumas sondas, viu como é diferente esse modelo para esse modelo? Então, tem diferença de alguns modelos. Esse paciente, então, o que tem que tomar como cuidado? Esse curativo tem que ser limpo, tem que ser retirado de forma séptica. Como? Sujou, vai tomar banho, limpa ali bonitinho, troca. Eu tenho soro fisiológico em casa. Deixa sempre na geladeira, passa o sorinho, limpa e seca. Põe luva, limpa direitinho. Não tem muito. Só evite passar o quê? Álcool. Álcool, além de ressecar a pele em volta, pode causar irritação. Tá bom? Se for passar alguma pomada, o médico tem que prescrever, não pode ficar passando por conta própria. Ok? Combinado? Então, agora, qual que é a diferença, então, entre, se a professora perguntar para você, gastrostomia e jejunostomia? A diferença é o local aonde está localizada a sonda. Se for gastro, é no estômago. Se for jejunostomia, é onde? No intestino delgado. Entenderam? E a colostomia é no intestino grosso. Aqui, o alimento está começando a se transformar. Aqui, o alimento já se transformou em fezes. Entendeu? Perfeito. Então, quais os cuidados, tanto para jejum quanto para gastro? Manter o local da inserção do orifício sempre limpo. Aí, vamos supor que a Ivanilde está cuidando de um paciente que começou a ficar de uma cor diferente ali. Tem que comunicar para a família. Se tiver o home care, tem que ligar para a enfermeira vir ver. Por quê? Bactéria. É muito rápido. Isso aí está ligado lá dentro da pessoa. Então, tem que avisar o mapa. Foi dar banho ali, isso ele percebeu que começou a ficar preto, começou a ficar de cor diferente, tem que ficar atento. Por quê? Porque tem a colostomia também. A colostomia é um saquinho. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Tem cuidados com essa bolsa, tem vários tipos de modelo dessa bolsa, aonde, em vez do paciente ir ao banheiro, as fezes dele caem dentro dessa bolsinha, tá bom? Ó, qualquer coisa que não esteja anormal, tipo cor, aspecto ou jeito, tem que comunicar com a enfermagem. É importante orientar quem está cuidando, porque essa bolsinha vem assim, o modelo, você que corta o tanto e o tamanho que vai ficar, ok? Olha quantos modelos que tem delas que eu trouxe para vocês verem. Tem vários modelos. Isso aqui é para desprezar as fezes, tá? Aquele que eu mostrei anteriormente é para passar alimentação. Então, esse paciente, ó, quando o médico sai lá do hospital, é feito